Rasta! Esse é o canal Barru, seja bem-vindo! Eu sou o Veloso, vou falar do tricolor de aço que venceu o Palmeiras na Arena Fonte Nova neste início de inverno, 21 de junho, 21h30, Arena Fonte Nova, Bahia 1, Palmeiras 0. Tiramos o cabaço do Palmeiras. Há quem diga que quem venceu o Palmeiras foi a data FIFA. Há quem diga que quem tirou a invencibilidade do Palmeiras na Série A foi a data FIFA, mas a gente que não é tabaréu nem nada, a gente sabe que foi um resultado normal, lógico, guardadas as proporções. O Palmeiras, antes do jogo, no papel, era um time muito favorito, mesmo jogando dentro da Fonte Nova. Se você for olhar o contexto histórico, ainda piora mais ainda, mas depois de 35 anos, o Bahia volta a vencer o Palmeiras dentro da Fonte Nova. O Bahia que já havia vencido até fora de casa nesses 35 anos aí, em 2002, 2012. Mas dentro da Fonte Nova, só em 88 que o Bahia venceu pelo mesmo placar, 1-0 ferrado. E eu falava que a gente precisava vencer essa partida no pré-jogo aqui no canal Barrusso. Eu falava que era melhor o Bahia fazer 1-0 no final da partida, aos 48 minutos, 49 minutos, porque é naquele horário que a gente vence a partida, porque se a gente faz no início da partida, talvez a gente tivesse um futuro diferente, tivesse um destino diferente, mas não foi isso que aconteceu. O Bahia levou o jogo no primeiro tempo, até nos minutos iniciais, muito bem, equilibrando a partida, mas logo a superioridade técnica aflorou do Palmeiras, conseguiu com certeza amassar o Bahia com muita facilidade. O lateral de esquerdo, o Juaner Chaves, não viu o Arthur. O Arthur colocou o Juaner Chaves no bolso, sem falar das bragas que o senhor Juaner Chaves deu naquela partida. Eu contei pelo menos 4 bragas, não só do Juaner Chaves, teve a do Marcos Felipe, teve a do Canives, a do Marcos Felipe então foi um absurdo, mas não era a noite da gente perder de fato, porque aquela bola ali tinha tudo para ser gol. A bola acabou até passando um pouquinho da trave, mas não foi suficiente para acessar totalmente o gol do tricolor, e com isso o VAR recomendou que o campo estava correto, acertou a decisão de campo que não deu aquele gol para o Palmeiras. Seria um gol muito complicado, porque o Bahia não vinha bem, o Bahia vinha errando bastante. Aquele momento, inclusive, era um momento onde o Bahia estava dando diversas bragas em sequência, vários passes errados, o Bahia estava se livrando da bola muito facilmente, e o Palmeiras com muita tranquilidade estava jogando, parecendo que ele sabia que a qualquer momento ele ia vencer. Qualquer momento o Palmeiras sabia que ia fazer o gol, ia vencer a partida, e talvez isso foi que fez com que a gente tivesse uma vantagem, porque o Palmeiras não amassou com todas as suas forças, com toda a sua vontade, né? Tava ali fazendo o jogo dele, esperando o momento certo, esperando o Bahia errar, porque o Bahia erra, o Bahia sempre erra, mas diferente de outros momentos, dessa vez o erro não foi suficiente para ser gol, porque costuma, toda vez que o Bahia erra, é coco na sacola do tricolor. Dessa vez não aconteceu, e em 4 bragas que o Bahia deu, 4 só no primeiro tempo, ter terminado 0-0 foi muito lucro pra gente. O Bahia volta pro segundo tempo ainda com a mesma formação, o mesmo time, não teve alteração. Aliás, falando até da alteração, o senhor Renato Paiva falou na entrevista que não foi um 4-4-2, foi um 4-3-3, mas eu discordo. A repórter lá da Rede Bahia perguntou a ele sobre a questão do esquema tático, se ele estava satisfeito com essa mudança de não ter utilizado 3-5-2, não ter utilizado um terceiro zagueiro, e ele corrigiu ela dizendo que não foi um 3-5-2 anteriormente, era um 3-4-3, tudo bem, a gente pode até aceitar, mas esse dizer que foi um 4-3-3, cadê os 3 atacantes? Ele vai me dizer que o Cauli jogou de atacante? O Cauli, ele é um meio ofensivo de fato, mas não concordo que tenha sido um esquema 4-3-3 não, foi um 4-4-2 sim, e o senhor Mingote não vingou. O senhor Mingote, pelo visto, se a gente coloca na balança, ele é pior do que o Everaldo. Se o Everaldo é ruim, o Mingote é pior. É muito ruim o senhor Mingote, e teve um lance até que o Tassiano bota uma bola na frente e que seria na cabeça dele se passasse pelo zagueiro do Palmeiras. Eu achei até melhor o zagueiro do Palmeiras ter interceptado aquela bola, porque se o Mingote cabeceasse, era capaz de ele ter perdido, seria muito mais feio ainda para ele. Mas de fato, quando o Everaldo entra, o Bahia melhora. Aliás, o Danielzinho também entrou no segundo tempo. Eu achei uma temeridade, porque o Danielzinho, eu já estava satisfeito com 0-0, eu já estava torcendo pro jogo acabar, já estava assinando ali no
contrato, ó, 0x0 para mim interessa, eu tô afim desse resultado aí. E aí o senhor Renato Paiva coloca o Danielzinho no jogo, eu fiquei meio cabreiro, fiquei meio assim, rapaz, defensivamente a gente vai ter um prejuízo aí, mas o Kaique tava amarelado, o Kaique precisava realmente sair, eu até achava que entraria o Arthur Salles, mas ele optou por botar o Everaldo no lugar do Mingote e o Danielzinho no lugar do Kaique. E o time de fato ganhou um plus, né? Ganhou um plus. Pode-se dizer que o Bahia melhorou com a saída do Mingote e com a saída do Kaique. E o Danielzinho, inclusive, participou do lance do gol, que o senhor Cauli tem 80% daquele gol ali. Cauli tem 80% daquele gol ali, porque ele simplesmente vai saindo, driblando todo mundo, até que ele é praticamente barrado ali por um zagueiro do Palmeiras. A bola sobra para Danielzinho, que fez o certo. Ali não era de você procurar ninguém na área, não era de você botar para lateral, ali era para você chutar no gol. O Danielzinho não é um cara que chuta muito bem no gol, mas fez um belo chute. Fez um belo chute que não foi tão forte, mas foi descolocando, foi no canto muito afastado do Lomba. O Lomba só fez tocar na bola e sobrou para o Tassigol Rasta. Tassigol, Tassiano vale cada centavo nesse tricolor, conseguiu colocar a bola na sacola do Palmeiras e ali era 48 minutos. O juiz, o senhor Wilton Pereira Sampaio, é um cara, tem que ficar de olho nesse cara. Primeiro que ele estava com mais intenções no Bahia, tinha muitas faltas que ele não dava pro Bahia, tinha muitas faltas besta que ele dava pro Palmeiras. Eu achei até que ele ia expulsar algum jogador do Bahia a qualquer momento. Assim que o Bahia faz o gol, ele começa a querer cobrar que o Bahia fosse rápido, acabou até aumentando o tempo de acréscimo, que já era de 6 minutos, ele acrescentou mais um. O Bahia conseguiu se segurar, graças a Deus que o Bahia não se assustou ali, não ficou desesperado para tentar se livrar da bola, conseguiu trabalhar ali no finalzinho, aqueles 2-3 minutos, e o jogo terminou inacreditavelmente. Bahia 1, Palmeiras 0, 3 pontos que foram cruciais para a gente dar uma respirada em relação às zonas de rebaixamento, porque o Corinthians, que era o nosso, que está jogando nesse momento o mesmo campeonato que a gente, estava ali vencendo o Santos, venceu o Santos por 2-0, tirou o saldo de gol do Bahia, inclusive, porque o Bahia estava com um saldo negativo a menos, o Bahia estava com menos, se eu não me engano, menos 5, e o Palmeiras estava com menos 6. Aí o Palmeiras com um triunfo de 2-0 no Santos, na Vila Belmiro. O bicho pegou lá na Vila Belmiro mais uma vez. Com certeza o Santos vai ser punido, se é que vai ser punido, né? Porque o STJD passa a mão nesses times do Sudeste, do Sul. Quando é para os times do Nordeste, ele bota para alinhar. Eu duvido que tenha uma penalidade muito agressiva lá para Vila Belmiro, que já é reincidente de jogar fogos de artifício no gramado, inclusive no Cássio, no goleiro Cássio, que já sofreu disso na Vila Belmiro pela segunda oportunidade. Vai dar o quê? Vai dar uma mareada ali para poder ficar de boa, para o Santos não descer para a segunda divisão, porque o Santos está correndo risco, parou nos 13 pontos, o Corinthians assumiu agora, continuou na minha posição, na verdade, porque o Corinthians venceu, foi para 12 pontos, esperava que o Bahia perdesse para ele tomar o lugar do Bahia. O Bahia também venceu, só que o placar do Bahia não foi suficiente para tirar o saldo de gols, mas o Bahia está vencendo nesse momento pelo número de gols marcados, tem um gol a mais que o Corinthians, 12-11, e por isso que o Bahia continua na frente, empatado em quase tudo com o Corinthians, mas o importante é que a gente toma uma dianteira em relação à zona de rebaixamento. Hoje temos aí Coritiba, Vasco, Goiás e o América na zona de rebaixamento. Vai ter jogo inclusive entre times ali da zona de rebaixamento, se eu não me engano, Goiás vai pegar o Vasco, então são times que podem se matar. Se todo mundo aí, se Goiás e Vasco empatar e os outros perderem, inclusive o Cuiabá, vai ser muito lindo, porque a gente pelo menos vai ganhar aí uma distância de 3 pontos para os times de lá de baixo, Rasta. Que a gente comece a se empolgar com esses triunfos aí surpreendentes, né? A lá Raudinei, mais um para conta do Raudinei. Aliás, o Bahia, que já tinha vencido o Campeonato Baiano do Sub-20 com um gol do Raudinei lá, do Roger Gabriel aos 49 minutos, fazendo 3-2 na Jacuipense. E agora o Bahia, dentro da Fonte Nova, vence o Palmeiras, tira o cabaço do Palmeiras com um gol também nos acréscimos,
que eu espero que seja um momento de mudança de atmosfera. Com certeza a atmosfera vai estar melhor hoje no CT Evaristo de Macedo e o Bahia pode se aproximar da janela de transferência de jogadores, pelo menos acreditando que pode fazer melhor do que o que está fazendo. A gente venceu o Palmeiras, não é qualquer triunfo não, futebol é isso, não dá para dizer que foi uma zebra, porque futebol é isso. O Bahia estava jogando em casa, o Bahia em alguns momentos até conseguiu ser propositivo, mas está faltando muitas peças para esse time passar a confiança de que vai vencer um Palmeiras com mais tranquilidade, não vai sofrer tanto para vencer qualquer um time que entre na Fonte Nova. E foi o que aconteceu, o Bahia sofreu, soube sofrer, as Bragas infelizmente voltaram a acontecer e em quantidade, mas dessa vez, felizmente, era o dia do Bahia, não era dia do Bahia perder. O Bahia quebra uma sequência aí de 8 jogos sem vencer, e agora meio que coloca aí 4 jogos sem perder. É claro que os outros foram tudo empates, mas é uma sequência boa. E agora é o Fluminense fora de casa, é uma outra batalha, vai ser um novo jogo, vai ser também difícil. O Bahia já tem uma perda aí com o zagueiro, David Duarte vai precisar fazer uma cirurgia, é uma perda. A gente que acabou de voltar com o Marcos Vitor, aliás, o próprio como é o nome dele, o Ademir, voltou nessa partida no banco de reserva, tomou um cartão amarelo no banco de reserva, que o senhor Renato Paiva não confessou que foi de propósito, mas com certeza foi de propósito. Ele falou que o Ademir poderia entrar nessa partida, mas teve um problema de estômago, vomitou inclusive, e com certeza diante disso eles preferiram com certeza pedir para o cara tomar um cartão amarelo no banco. Tomou o terceiro amarelo, não vai estar disponível para o jogo contra o Fluminense, mas vai estar disponível para o jogo do Grêmio. Eu achei até que a lesão do senhor Ademir seria até maior, seria no mesmo esquema lá do Jacaré e do Biel, mas graças a Deus não. E agora é pensar nos reforços. Muitos nomes estão sendo aí ventilados nas redes sociais. Espero que se confirme pelo menos uns 7, porque a gente precisa de muita gente. Lateral esquerdo, lateral direito, um zagueiro, principalmente zagueiro, que a toda hora vai para o departamento médico. O próprio Vitor Hugo saiu durante o jogo, o Vitor Hugo não conseguiu manter até o final, entrou o Gabriel Xavier, mas foi só câimbra, então tá tudo certo. E atacante, se vier 2 centroavantes, vai ser ainda pouco, porque a gente não tem centroavantes, apesar do Everaldo ter ajudado até mais do que o Mingote quando entrou em campo, mas quando o Everaldo entra de primeiro, parece que ele não entra. Lá ele, enfim, vencemos. O Data FIFA ou o Esporte Clube Bahia tirou o cabaço do Palmeiras. E é isso que importa. Bora Bahia, bora Barrutes. Veloso fui.